queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Dando seguimento aí nas nossas protozooses, hoje a gente vai falar ainda das doenças causadas por protozoários. Vamos falar aí da malária, da amebise e de outras doenças para a gente conhecer um pouco melhor o seu modo de transmissão, o agente transmissor, tratamento e profilaxia. Primeira coisa aí que a gente vai ver é a relação entre a malária e a anemia falciforme. A gente sabe que a anemia falciforme é uma doença, uma alteração genética, que faz com que as hemácias daquela pessoa, as células vermelhas, elas possuam uma forma de foice. Tá? Justamente porque essa deficiência genética ela causa uma alteração na hemoglobina, fazendo com que essa hemácia, essa célula vermelha, tenha essa conformação de foice. E qual a relação entre a malária e essa anemia falciforme, sendo que as duas são doenças? A malária, o parasita da malária, ele parasita células saudáveis. Células com anemia falciforme, você não tem o plasmodium, que é esse protozoário da malária, entrando nessa célula, ele não consegue. Então, digamos que as pessoas com malária, com anemia falciforme, se tornem resistentes à malária. Elas não sofrem tanto com aquela doença quanto uma pessoa normal. Né? E como é que a gente sabe disso? A gente tem a presença dessa malária endêmica da África. E justamente na África você tem uma grande população de pessoas com anemia falciforme. Né? E se você parar para pensar por um lado evolutivo, você pode entender que a malária meio que selecionou aquela condição que é uma doença, mas que para aquelas pessoas é uma coisa boa. Por quê? Se você tem anemia falciforme e você pega malária, você não tem uma forma daquela doença tão grave, tão agravada quanto uma pessoa que tem as células vermelhas normais, mora na África também e é acometida pela malária. No caso dela, aquele parasita vai conseguir se reproduzir tranquilamente, vai infectar aquela pessoa, levando ela à morte. Em contrapartida, aquela pessoa que tem uma doença genética, que é a anemia falciforme, ela consegue sobreviver tendo sido contaminada por aquele protozoário causador da malária. Então a gente tem essa relação aí de duas doenças, onde uma doença meio que vai ser vantajosa de você ter ela, como é o caso da anemia falciforme. E o que é essa malária? Ela é uma doença causada por um parasita, por um protozoário do gênero Plasmodium. Tá? Então, em alguns casos, vocês vão ver lá Plasmodium sp. O que isso quer dizer? Que está se referindo às espécies daquele gênero Plasmodium. Então, a gente tem Plasmodium falciparum, a gente tem Plasmodium vivax, a gente tem Plasmodium malari, a gente tem Plasmodium colisi. Então, a gente tem todas essas variações causando a mesma doença, que é a malária. E qual é o método de transmissão? Através da picada do mosquito fêmea do gênero Anopheles, e essa fêmea está contaminada. E aí, quando ela busca sangue em outro ser vivo para poder aquecer os seus ovinhos lá e chocar eles, o que acontece? Ela transmite a doença para aquela pessoa. E entre os sintomas dessa malária, o que a gente tem? Febre alta, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo. E em alguns casos mais graves, a gente pode ter convulsão. Porque o que acontece? Esse parasita ele entra na célula vermelha. Ele se multiplica lá dentro, se multiplica de tal forma que ele rompe aquela célula vermelha e parasita outras células vermelhas. E com isso ele vai acometendo todo o corpo daquela pessoa. Né? E medicamentos. Você pode fazer um tratamento ali com alguns medicamentos, como a artemisina, né? Para combater o parasita em si. Mas também é interessante que você combata alguns dos sintomas, porque é uma doença assim, bem agravante. E aí, como prevenção, a gente tem o quê? Combater o vetor e usar o mosquiteiro na hora que for dormir. Então é muito comum na região norte e nordeste, onde você tem muita quantidade de mosquito, por conta de determinadas épocas, você tem a pessoa colocando aquele mosquiteiro no teto e aí ele cobre toda a cama daquela pessoa, justamente para impedir que esse mosquito pique eles enquanto eles estão dormindo. E aqui a gente tem a imagem do protozoário dentro de células vermelhas. E o que acontece? Ele vai se multiplicando, e aí quando ele vê que aquela célula ali não suporta mais, ela se rompe, aquele protozoário extravasa pela corrente sanguínea, infectando outras células vermelhas. Então aqui você vai ter alguns nomes. Aqui a gente tem um exemplozinho do ciclo de vida ali, mas eu vou explicar ele melhorzinho aqui. Então o que acontece? Você, no primeiro momento do ciclo de vida dessa malária, o que acontece? O mosquito fêmea te pica, né? E com isso ele te infecta com formas infectantes daquele
protozoários chamados esporozoítos. Esses esporozoítos vão circular pela sua corrente sanguínea e parar nas células hepáticas. Ou seja, no primeiro momento eles vão parasitar suas células hepáticas. Lá dentro do seu fígado, ele vai começar a reprodução dele. E aí ele vai começar dentro das células do seu fígado fazendo a reprodução assexuada, ou seja, sem troca de material genético. Então, lá de 5 a 16 dias depois da sua contaminação com o esporozoíto, e ele lá dentro do fígado se multiplicando, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele vai se romper, tá? Liberando os merozoítos. Aí já é um outro ciclo, já é uma outra conformação. E esses merozoítos vão fazer o quê? Vão parasitar as células vermelhas, ou seja, as hemácias. E esses merozoítos dentro das hemácias, o que eles vão fazer? Cada um merozoíto que saiu das células lá do fígado vai parasitar uma hemácia. Dentro dessa hemácia ele vai continuar a reprodução assexuada, gerando ali desenfreadamente várias cópias dele, e com isso, quanto mais ele for contaminando, infectando, ele vai rompendo aquela hemácia e vai parasitando outras células vermelhas. E com isso você tem um ciclo aí desenfreado acontecendo. E quando você tem um rompimento dessas células vermelhas, você tem a liberação ali de certas substâncias que vão causar o quê? Febre. Tá? Então é o primeiro sinal ali do seu corpo tentando reagir contra aquele protozoário. Mas aí o seu corpo já está totalmente tomado por ele, porque ele já ficou quase 2 semanas lá no seu fígado e você nem tinha noção disso. Então, quando você começa a ter os primeiros sintomas, é porque você já está bem acometido por esse protozoário. Então, alguns desses merozoítos eles podem se diferenciar um pouco, tá? E formar células maduras, células sexuais, digamos assim, que a gente chama de gametócitos. E aí, esses são as formas sexuadas desse organismo, dentro da hemácia ainda. Tá? E aí o mosquito, quando ele pica a pessoa, o que ele faz? Ele absorve o sangue, aquela hemácia com aqueles gametócitos vão para dentro do mosquito. E dentro desse mosquito, o que acontece? Eles vão se unir. Então, quando aquele mosquito absorve aquela hemácia com os gametócitos, masculino e feminino, dentro do organismo do mosquito, esses gametócitos podem se juntar. E quando eles se juntam, quando você tem gametas se juntando, o que você vai formar ali? Ocinetos, que vão evoluir para ovócitos. Esses ovócitos amadurecem, liberam esporozoítos, e aí você começa todo o ciclo novamente. Então você tem um ciclo que ocorre dentro do mosquito e um ciclo que ocorre dentro do ser humano. Então, só voltando aqui rapidinho, o que causa a forma mais forte da malária é o Plasmodium falciparum. Tá? No Brasil, o que a gente tem? A gente tem o falciparum, a gente tem o vivax e a gente tem o malária. Tá? Esse malária ele causa uma malária ali mais branda, mais fraca. Tá? Mas o falciparum ele é o que vem com mais força para contaminar os organismos. O vivax também ele não é tão agressivo, e aí eles chegam a contaminar aí só 1% das nossas hemácias, enquanto o falciparum ele contamina muito mais. Ele é muito rápido e agressivo ao mesmo tempo. E você pode ter febres altíssimas, a 40, 41 graus, podem causar convulsão e podem levar aquela pessoa à morte também. Aqui a gente tem outra doença de origem parasitária, que é a amebíase ou desinteria amebiana, que é causada aí pela entamoeba histolítica. E como é que ela funciona? É através de água ou alimentos contaminados com o protozoário. Como sintomas dela, a gente tem aqui dor abdominal, fezes com muco e sangue, então você já tem um acometimento do sistema digestório de tal forma que tem liberação de sangue, fadiga, gases. Por que é fadiga? Porque você está perdendo sangue. Então o seu corpo ele perde aquele cara que vai transportar o oxigênio pelo seu corpo. Se você não tem aquele cara que transporta o oxigênio, você não produz energia. Se você não produz energia, você sente cansaço, tá? Dor retal e perda de peso. Tratamento aí medicamentoso, utilizando de metronidazol, que é um medicamento muito utilizado para o tratamento de protozoários. Higiene pessoal e higiene com os alimentos também é muito importante, porque você tem uma questão ali de cuidado mesmo com aquele alimento. Quando você ingere essa entamoeba, você está ingerindo cisto. E aí ela passa pelo seu aparelho estomacal, ela resiste ao ácido clorídrico, e quando ela chega mais no intestino, no final do intestino delgado e começo do intestino grosso, você vai ter ela se ativando na forma de trofozoito, que vai ser a forma contaminante.
desse protozoário. E aí você vai ter esse trofozoito parasitando lá o seu intestino grosso, se alimentando de resto de comida e de restos de detritos de bactérias também. Em alguns casos, esse protozoário ele pode perfurar a parede ali do seu intestino, começar a se multiplicar, cair na corrente sanguínea e parasitar outros órgãos. Então ela pode evoluir para um estado mais grave e contaminar todo o corpo e não só o seu sistema digestório ali. E aí, como eu falei para vocês, se esse parasita ele está presente no seu intestino, o que ele vai fazer? Ele vai ser liberado nas fezes. Então é interessante que você tenha o quê? Um bom saneamento básico também. Olha lá o que eu falei para vocês sobre poço e banheiro sem saneamento básico. Você tem a pessoa usando aquele banheiro sem o descarte correto das fezes, aquilo ali, uma hora ou outra, vai penetrar no solo e vai contaminar aquela água. E aí a pessoa ingere aquela água com os cistos, aquele cisto passa pelo seu estômago, vira forma ativa, começa a parasitar seu intestino e aí ele pode causar lesões, ulcerações, pode penetrar na corrente sanguínea e parasitar outros órgãos. Então você tem todas essas complicações que podem ocorrer. E aí antes daquele protozoário ele ser expelido, o que acontece? Ele vai formar um envoltório. Então o que acontece? Esse trofozoito, ele, antes de ser eliminado, ele ganha uma proteção ali de proteica, tá, em torno dele. E aí você vai ter o núcleo dele se dividindo duas vezes. Né? Então um trofozoito vai dar origem a 2 e esses 2 vai dar origem a 4. Então você vai ter 4 cistos ali dentro que serão liberados lá nas fezes. E são cistos de quem? Da entamoeba histolítica. E aqui alguns métodos de prevenção. Lavar bem as mãos e os alimentos e as verduras. Lavar bem as mãos após usar o vaso. Higienizar bem os alimentos. Cortar a unha, porque você pode ter preso embaixo das suas unhas fezes. Tá? Comum em crianças que ainda estão aprendendo a se limpar e não lavam a mão direito. E manter sempre as instalações sanitárias da maneira correta. E por último, a gente tem a toxoplasmose, que é muito conhecido como doença do gato. E quando a mulher está grávida e tem gato em casa, é aquele desespero, não sabe o que faz com o gato, a gente vai entender aqui qual é essa relação. Então, qual é o modo de transmissão? Primeiramente, quem causa isso é um protozoário chamado Toxoplasma gondii, onde a transmissão vai ser através da ingestão de alimentos contaminados com oocistos, que é uma forma ali de inativa daquele cara, né? Ou ingestão de cistos presente em carne crua também, por isso que é interessante você ter aquela carne sendo bem passada e não comer a carne crua, sangrenta, ainda mais se você não sabe a procedência daquela carne, pode ser congênita ou transplacentária, ou seja, da mãe passando para o filho. Por isso que há tanta preocupação das grávidas quando elas descobrem que estão grávidas e têm gato em casa ou mora com alguém que tem gato, tá? Porque tem esse método de transmissão. Quais são os sintomas? Pessoas com sistema imune saudável só vão ter ali o quê? Linfonodos aumentados, que é o teu corpo indicando que tem algum agente invasor ali, dor no pescoço, dor de cabeça, dor muscular e dor de garganta, ou seja, sintomas bem genéricos. Quando você fala de pessoas com sistema imune comprometido, você vai ter aí complicações como confusão, febre, visão barrada e convulsões. Tá? E tratamentos aí você vai ter antiparasitários e antibióticos sendo utilizados em conjunto. E aí alguns métodos profiláticos, evitar comer carne crua, você tem que deixar aquela carne que você vai consumir, principalmente se você não sabe a origem, congelada a menos 20 graus, para você matar totalmente ele. Higienizar as mãos após manipular a carne, porque você pode pegar aquela carne lá, tá cortando, aí parou, vai abrir uma geladeira, vai pegar uma fruta e dar para o seu filho, pode acontecer. Tá? Então tem esses métodos essas profilaxias, esses cuidados que a gente tem que tomar para não estar contaminando outras pessoas. E evitar que as crianças brinquem próximo a fezes de cães e gatos. Claro que na sua casa você não vai deixar a criança fazer isso, mas às vezes ela está na rua, numa praça, num parque, até mesmo para a gente que mora aqui na região de Guaratiba, na pedra, tá na brisa. Então as crianças brincando ali na areia, tem presente ali fezes de cães e gatos. Se aquela fezes estiver contaminada com Toxoplasma gondii e a criança está mexendo naquilo, ela pode se infectar sem problemas. Quer dizer, ela pode se infectar ali facilmente. Então, no caso dessa doença aqui, você vai ter duas fases aí acontecendo. Você tem a fase assexuada
e a fase sexuada. A fase sexuada é aquela onde há o desenvolvimento do parasita, do protozoário, nos linfonodos e em tecidos diversos do corpo. Então você vai ter o contato com ele, ele vai se alojar naquelas regiões específicas e vai começar ali o seu processo de multiplicação de forma assexuada, ou seja, não há troca de material genético. E a fase sexuada, que ocorre principalmente no epitélio intestinal dos gatos. Então, fica lá dentro do intestino dele, fazendo aquela fase sexuada, produzindo ali, digamos assim, oocistos, tá? Ou esporocistos, e é aquilo dali que vai o quê? Sair nas fezes. Então, a pessoa mexe naquilo ali, se contamina, né? E aquilo ali vai para onde? Quando você tem a ingestão desse oocisto, você começa todo o ciclo de novo. Ele vai parasitar os linfonodos e alguns outros tecidos, vai se multiplicar, vai parasitar o epitélio intestinal, você vai ter a liberação ali dos cistos novamente, então você vai ter todo esse processo de fase sexuada e fase assexuada daquela doença. Então, por que essa doença é tão perigosa, principalmente na gravidez? Primeiro, o gato ele não tem culpa. Tá? De certa forma, ele é contaminado, assim como a gente é contaminado. Igual quando a gente teve os casos de esporotricose, que é uma doença causada por fungo, mas o pessoal estava matando os gatos. Mas não entendia o quê? Que aquele animal ele também estava com a doença. Ele era tão vítima quanto a gente. Mas o que acontecia é que ele transmitia para as pessoas. Às vezes, brincando ali, aquele esporo do fungo, no caso da esporotricose, estava na unha dele, porque o gato mexe muito na terra, e aí arranhava a pessoa e transmitia aquela doença. Então, no caso da toxoplasmose, qual o cuidado que você tem que tomar? Certificar de que seu animal não fica indo muito para a rua, tá? Que ele não tem contato com outros animais de rua, tá? Principalmente na fase da gravidez, se você quer ter uma profilaxia bem feita, verificar se o seu animal não está doente. E quando a mulher no pré-natal ela faz o exame para detectar toxoplasmose, ela pode ter dois resultados, positivo ou negativo. Quando o resultado é positivo, isso é uma coisa boa, porque o ginecologista ele já vai entender o quê? Que a mulher já teve contato com aquela doença e foi curada. Então ela está imune. Quando o resultado dá negativo, ou seja, ela nunca teve contato com a doença. Então ela tem que tomar cuidado para não se contaminar com os cistos da Toxoplasma gondii, presente lá nas fezes do gato. Por que ela tem que tomar cuidado? Porque tem a transmissão entre mãe e filho, ou seja, transplacentária. E quando esse protozoário ele chega no feto, no embrião, o que ele vai causar? Lesões. Tá? E essas lesões podem causar aborto espontâneo, encefalite, hepatosplenomegalia, icterícia. Então, são coisas bem complicadas para uma gravidez. Então, é bom que você evite contato com fezes dos animais e certificar-se de que não vai comer carne crua, carne mal passada, certificar de que a carne foi bem tratada, não é de origem boa, tá? E certificar também de que o seu animalzinho ele não está com a doença, beleza? Então, galera, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida teremos lá nosso encontro do Zoom para sanar todas elas. Muito obrigado e até a próxima.